Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma pergunta muito recorrente que eu recebo, que é se eu, enquanto psicóloga e terapeuta de casal, tenho um roteiro específico para fazer, a gente chama de as primeiras entrevistas com os casais. Então, de cara eu vou responder para vocês: não, eu não tenho um roteiro, mas também vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Denise Magalhães, eu sou psicóloga, sou diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Em função desse nosso centro de formação, onde os alunos recebem aulas ao vivo, com várias abordagens para atender casais, inclusive a gente tem parte prática, né, clínica, escola também, eu acabo recebendo tanto dos meus alunos quanto de pessoas outras que buscam o nosso instituto para colher dados, acabo recebendo muitas questões. E essa é uma das questões recorrentes. Se eu uso roteiros específicos para atender casais, ok? Não uso. E primeiro eu vou falar o que é um roteiro e depois eu vou falar como que eu faço as minhas entrevistas com os casais e oriento os meus alunos a fazer. Bom, o que é um roteiro? Um roteiro são questões já estruturadas que o profissional tem para si, para poder aplicar, né, perguntar quando o casal chega no processo psicoterapêutico, para iniciar esse processo. Esse roteiro naturalmente varia de profissional para profissional, embora possa ser que alguém reproduza esse roteiro dizendo: este é um ótimo roteiro, aplique ele porque você vai ter uma clínica bem-sucedida. Pode ser, ok? Eu não acredito nisso, tá? Daqui a pouco eu explico por quê. Mas um roteiro implica, então, em algumas questões que o profissional vai trazer de antemão quando o casal chega na primeira entrevista. Tem pessoas que já aplicam o roteiro no telefonema, tá? Como de onde você vem, quem te indicou, qual é a questão, enfim, se tem filhos, qual a idade dos filhos, se você está casada ou separada, quantos anos, aí você já vê que tem uma série de questões. Qual que é a profissão de cada um? São questões que podem ser aplicadas no telefonema, podem ser aplicadas na primeira entrevista pessoalmente ou online também. E, como eu falei, essas perguntas podem variar de profissional para profissional. Por que Denise não gosta de roteiro, que é o que normalmente eu falo com as minhas alunas? Porque isso, no meu jeito de conversar com os casais e fazer o processo, né, participar do processo psicoterapêutico, eu entendo que o roteiro engessa e eu, enquanto profissional, acabo perdendo sinais extremamente significativos que vêm da espontaneidade do casal, quando o casal traz as questões, o motivo, né, que move o casal ao processo psicoterápico de forma espontânea, tá? Então, eu não gosto de roteiro. O que eu costumo, como eu costumo conduzir o processo psicoterápico? O casal chega e eu simplesmente me apresento, eles já sabem quem eu sou, e eu falo o que é significativo hoje para vocês trazerem para mim. Algo dessa ordem. Eu também não pergunto como vão, tudo bem? Não, né? Eles estão aqui por uma questão. Às vezes eu pergunto quem gostaria de começar, né? O que vocês querem trazer de importante nessa primeira sessão, para eu saber. Enfim, são perguntas que convidam o casal a falar. Aí que vem uma questão que eu acho muito importante. Quando a gente convida o casal a falar, você tem vários elementos, enquanto profissional, a perceber e a contabilizar, você profissional, na sua própria
no seu próprio, digamos assim, caderninho, né, de informações, né, em relação àquele casal que vai iniciar o processo. Quem fala, quem traz as informações do casal, eles ficam numa brincadeira, fala você, fala você, fala você, ou não. Ó, ficam ou não ficam. Isso é significativo para a gente, né? Quem é o porta-voz? Tem um porta-voz. Alguém quis vir à sessão e convidou o outro foi muito ou pouco resistente para vir. Outra informação importante, frequente aqui na clínica do Instituto: se o trabalho for online, eles estão no mesmo dispositivo ou em dispositivos diferentes. Às vezes estão na mesma casa e em quartos separados, às vezes estão na mesma casa e juntos no mesmo dispositivo, no mesmo celular. Então eles ficam apertadinhos. Se tiver apertadinho, quem está na frente, quem está atrás? Nesse campo, né, que a gente consegue ver no celular, tem alguém que a imagem está cortada assim? Ou os dois estão centralizados? Isso tudo é importante. Parece que não, mas é muito importante para a gente que é profissional, porque isso vai trazendo informações de como que o casal está vinculado. Então a gente vai começando a perceber. Eu anotei algumas coisas aqui. Sobre o conteúdo que eles apresentam, né? Qual é a queixa principal? O que eles vão trazer de conteúdo? É um conteúdo semelhante? A mulher fala, o que me trouxe aqui é porque eu, por exemplo, não consigo mais conversar com ele, ele é grosseiro. Aí ele fala, não, eu estou sempre disponível para conversar. Olha, queixa diferente. Ele fala assim, eu estou sempre disponível para conversar. Mas eu vim aqui porque ela me ameaçou, se eu não vier, a gente vai separar? Pode acontecer. Então, queixa diferente. Daí vem a forma como o casal está ligado. Eles estão ligados, quer dizer, eles anunciam os conteúdos. De que forma, né? Então, você está escutando o conteúdo enquanto profissional. E você, enquanto escuta, você vai percebendo. Só tem duas formas predominantes, tá? Ou eles são complementares, enquanto um fala, o outro respeita o tempo do primeiro, depois o outro complementa, ou ele pode também trazer informações contrárias à do primeiro, não tem problema, mas ele espera o tempo do primeiro para depois falar. Então, é um casal complementar. Complementar não em conteúdo, mas no tempo de se apresentarem enquanto conteúdos diversos para o profissional. Eles podem ser o contrário disso. Um casal simétrico, esse é difícil de trabalhar. O casal simétrico é aquele que isso vai aparecer na forma, tá? É aquele que, vamos supor que a mulher comece a falar e ela fala assim, eu vim aqui, a gente veio porque ele não me respeita, a gente não consegue conversar, aí ele corta a fala dela e fala, não é isso, não é que a gente não consegue conversar, eu tô sempre disponível para conversar, o problema é que você começa a gritar e não dá pra gente conversar, aí ela corta. Ela fala, eu grito porque você me deixa sozinha falando no quarto, ou na sala, onde quer que seja. Aí ele corta, mas eu deixo sozinha porque você ataca minha família. Aí ele fala, mas pior do que sua mãe não tem ninguém? Então, eles começaram lá atrás falando de um conteúdo, olha só. E em 5 minutos eles mudaram o conteúdo, não finalizaram o primeiro, passaram para o segundo, o terceiro, estão no quarto conteúdo e não concluem nenhum deles. E pior do que isso, a fala é atravessada. Esse é o casal simétrico. É o casal simetria assim, igual, né? É o casal que dois bicudos não se beijam, tá? Então, o que acontece? Nesse formato do casal apresentar o conteúdo, o profissional não consegue nem falar. O profissional não consegue nem dizer para o casal, espera um pouco, deixa eu ver o que eu entendi.
em relação àquele primeiro conteúdo, porque até o profissional tem tendência dele se perder frente a um monte de informações que o casal traz inconclusas. Pior, o casal vai sair da sessão se o profissional não conseguir pausar e puxar um fio, o casal vai sair da sessão do mesmo jeito que entrou, que é atropelando um ao outro. Então, gente, o que acontece? Esse formato complementar ou simétrico, ele aparece com muita espontaneidade nas entrevistas, que elas não têm um roteiro pré-estabelecido, tá? Quando você tem um roteiro pré-estabelecido, por isso que eu falo que engessa, porque o casal vai responder aquelas perguntas que você está fazendo de antemão. Dá também para ver quem responde, né? Se o outro complementa ou não, mas você já tem um caminho, é como se fosse um corredor estreito que o casal tem que andar ao responder determinadas perguntas para o profissional. Quando você deixa o casal mais livre para trazer as informações, o que acontece? Um fenômeno tão interessante. Eles vão cair no padrão de sofrimento que eles já vivenciam no seu cotidiano. Por quê? Porque você deu liberdade ao casal para falar. Deu não, né? Você está numa interlocução com liberdade, né? O profissional está já com essa liberdade, o casal encontra um ambiente, que é o processo psicoterapêutico, mais livre, para poder trazer as suas questões. Então, o profissional, ele consegue identificar vários elementos que o casal está trazendo. E aí, só para finalizar o que eu comecei a falar, quando o casal é simétrico e começa a atravessar informações, eles vão sair da sessão de que forma? De uma forma sem fazerem questão dos 10 conteúdos diversos que eles trouxeram, de finalizar qualquer um deles. Então, até a gente fala assim, poxa, eu trouxe 10 conteúdos diferentes, eu nem lembro enquanto profissional do primeiro, porque não deu nem tempo de anotar, não concluí nada, ninguém concluiu nada, e do mesmo jeito que eles entraram, saíram. Então, é uma coisa que fica muito circulando na superficialidade do relacionamento, tá? Outra informação que pode aparecer com um casal simétrico, naturalmente, muito frequente, é o comportamento agressivo, na palavra, no próprio atravessamento que um faz em relação ao outro. Então, eles não permitem se escutarem pessoalmente, ele a si, ela a ela, se for um casal, né, assim, tradicional, homem e mulher, e não escutam um ao outro, tá? E aí a gente vê também a ligação predominante do casal. Frequentemente, com o casal simétrico, a gente vai encontrar uma ligação de disputa. Claro que o casal não está chegando falando, nós disputamos. Não, pode ser que um dos elementos tenha mais sensibilidade, em algum momento o próprio elemento do par, um deles, diga algo nessa direção. Mas, para nós que tratamos do casal, a gente já está acostumado, frequentemente, não é regra, mas é frequente, essa ligação simétrica, ela diz respeito a uma disputa. Eu tenho outros vídeos que eu falo disso. E eles disputam qualquer coisa. Disputa poder, disputa quem fala mais, disputa quem é mais sedutor do que o outro, disputa quem é mais autoritário do que o outro, disputa quem tem mais aliança, por exemplo, em relação aos filhos, quem ganha mais dinheiro e compra mais coisa na casa, ou até quem sofre mais. Eles também disputam quem sofre mais. Eu sou mais sofrido do que você, eu sou mais lesado do que você. Isso também pode acontecer, tá? Então, agora, isso é uma percepção do profissional, só para finalizar esse raciocínio. E a gente vai lentamente alcançando com o casal essa compreensão
desse funcionamento de atravessamento das falas, dessa simetria que frequentemente está relacionada à disputa, tá? Não é, vejam, não é para o profissional chegar e falar, vocês estão disputando, até porque a gente não tem essa certeza e muito menos essa autoridade para poder falar, né? O processo psicoterápico é um processo de construção. Portanto, voltando no início do tema do nosso vídeo, o roteiro para as entrevistas de família. Eu gosto, por esses motivos, de deixar o roteiro livre, tendo em vista que a gente vai perceber uma série de detalhes frente a essa liberdade que o casal vai trazer ao narrar as suas questões. E eu ia falar também da queixa inicial. O casal traz uma queixa. Essa queixa, frequentemente, ela vai sumir, tá? A queixa normalmente é a dificuldade na comunicação, como eu falei, que pode ser igual para os elementos do par ou diferente. A queixa, gente, é aquilo que o casal sabe, né? Que eles percebem como ponta solta, incômoda no dia a dia. A gente anota a queixa, né? Mas, depois, em outro vídeo, eu desenvolvo isso melhor. A queixa é diferente dos elementos que vão compor a demanda, né? A demanda são elementos da ordem mais do inconsciente que o casal próprio não sabe num primeiro momento, quando eles chegam no processo psicoterápico. Então, a demanda ela só acontece de fato com a narrativa e o desenvolvimento do processo. E diz respeito à demanda a elementos mais enraizados, diferentes daquele que aparece ali na superfície externa, né, no consciente, para ambos os elementos do par. Por exemplo, a gente tem dificuldade na comunicação. Eu falo que a queixa vai cair porque na sequência dos atendimentos é frequente do profissional começar a escutar outras questões, por isso que a queixa cai, tá? Quando o processo tem engajamento, tá? Para finalizar, eu quero falar o seguinte: existem alguns conteúdos, quando a gente faz uma entrevista sem roteiro, né, roteiro dirigido, que depois de 3, 4 sessões com o casal, o profissional vai precisar perguntar, aí ele vai dar uma direção. Mas quando ele der uma direção, eu vou falar quais são esses conteúdos. Ele já sabe, digamos assim, com quem ele está conversando, já sabe o laço que liga o casal, já sabe tendência do psiquismo dela, dele, enfim. Aí o profissional pode fazer determinadas perguntas que de fato vão faltar, né? Por exemplo, perguntas da ordem da cronologia, quando sua mãe faleceu, sua filha já tinha nascido, seu pai morreu quando sua tia cometeu suicídio ou depois, né? Então, enfim, são perguntas frequentemente de uma ordem cronológica. Você falou que estava tomando remédio, qual o nome do remédio? Com quem que você morou na sua primeira infância mesmo? O nome da sua tia, irmã de quem? Então, tem alguns detalhes que vão faltar como informação, até porque a gente, enquanto profissional, permitiu que o casal trouxesse informações espontâneas, fluidas, em algum momento, que não precisa ser um momento específico, assim, se disparar todas as perguntas, são momentos mais articulados aí dentro do processo. O profissional pode falar, olha, algumas questões eu preciso rever, que estão abertas para mim, eu gostaria que vocês trouxessem como informação, tá? Então, nesse vídeo, que já tá longo, eu trouxe para vocês como que a gente costuma fazer sobre as entrevistas em relação aos casais e que não possui um roteiro pré-determinado. No nosso curso de formação em terapia de família e casal, a gente tem uma parte prática, os alunos fazem os atendimentos com os casais que se inscrevem em nossa clínica escola, então a gente trabalha com esse modelo de entrevista na vivência ali,
né, exercitando o estágio clínico escolar com os alunos, que são seguidos as sessões de supervisões. Nós temos uma formação, a nossa formação para o ano que vem já está com as inscrições abertas, com desconto. Convido vocês a deixarem suas dúvidas na descrição desse vídeo em relação a esse tema, a outros temas, de forma que a gente possa ter uma comunicação mais próxima, ok? Convido vocês a se inscreverem em nossas redes sociais. Frequentemente a gente deixa conteúdos livres como este para quem tem interesse na área, e agradeço muito a atenção.